Estamos aqui hoje para trazer as novidades para vocês. Doutor Matheus veio trazer um tema muito relevante, porque eu falo que o grande erro do previdenciarista é não gostar do direito do trabalho, porque não tem como dissociar um do outro, não é verdade, doutor Matheus? E com isso, nossa live de hoje vem para tirar a dúvida de vocês quanto ao acidente do trabalho, os seus reflexos, tanto na área trabalhista quanto previdenciarista. E ninguém melhor do que o doutor Matheus para nos abrilhantar essa noite com o seu conhecimento compartilhado aqui com todos vocês, que são nossos amigos e seguidores. Doutor Matheus, a noite é sua, tem a noite inteira para falar, tá? Pode ficar tranquilo. Todo mundo aqui quer te ouvir o máximo possível, tá bom? E vamos lá, vamos começar falando sobre a caracterização do acidente do trabalho, não é mesmo? Sim, sim, mas depois dessa fala sua dá até vontade de sair de vergonha, sabe? Eu Por vou quê? ficar... Exagerou, a perfeita aqui é você. Ah, que isso! Nós aqui, doutor Matheus, eu falo que conhecimento somado e conhecimento compartilhado são coisas únicas. Porque quando a gente tem coragem de compartilhar o conhecimento, ele se soma e cria uma grande rede de advogados especialistas. Nós temos que parar de olhar o outro apenas como concorrente, porque nós temos que ser concorrente de nós mesmos. Nós temos que ser melhor do que nós mesmos todos os dias. E isso só somos capazes de ser quando estudamos, quando paramos para conhecer e entender o que eu tenho de melhor, o que você tem de melhor. E quando compartilhamos isso tudo, fica uma maravilha. Todos têm condições de atender da melhor forma possível o cliente, o nosso segurado, que é a parte suficiente dessa relação. Porque tanto o trabalhador quanto o segurado, ele não tem ninguém para lutar por ele, não é mesmo? E é para isso que nós estamos aqui hoje, para fazer a diferença. Então, a palavra é sua. Eu faço das suas palavras as minhas. Eu acho que realmente a necessidade do conhecimento entre os colegas é de fundamental importância. Você não cresce sozinho, nada na vida, né? Desde pequeno você é ensinado e você tem que transmitir o ensino e também receber sempre. Mas eu sou especialista nessa área, só para dar um breve currículo, porque antes de ser advogado, eu fui muitos anos técnico em segurança do trabalho de grandes indústrias e em vez de ir para a engenharia, que é o caminho normal, em razão da peculiaridade justamente da aplicação do direito do trabalho e do direito previdenciário à segurança do trabalho, me fez enamorar, né, ao direito. Então, fui técnico de segurança durante 7 anos, sou auditor, né, da USA 18001, fui professor de segurança do trabalho em curso técnico de segurança do trabalho por 3 anos, e palestrante também em termos de saúde e segurança do trabalho por mais de 4, 5 anos. Parei agora por falta de tempo, né? Eu acho que não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a área do acidente de trabalho, a celebridade, periculosidade é uma área que sempre esteve ligada na minha vida, mesmo antes de entrar no direito. E é por isso que o tema é tão relevante para mim e eu espero ajudar não só as pessoas que estão aqui, quem mais passar o conhecimento. Podemos começar, então? Claro, a palavra é sua. Depois desse currículo maravilhoso, é eu que vou responder aqui. Mas é isso aí. Né? Vamos passar esse conhecimento para os nossos seguidores, os nossos amigos, que isso é muito importante. Eu só vou fazer, como diz a minha sócia, que está aqui, a doutora Michele, do Monteiro e Lacerda Cursos Jurídicos, ela, Lê, você não fala muito não, deixa o convidado falar, tá? Então, se eu falar muito, Matheus, você me corta. Mas é muito relevante o conhecimento técnico de segurança diante do que quando você tem um acidente no trabalho, para estar desenvolvendo tanto na sua situação de uma ação trabalhista, quanto principalmente numa ação acidentária dentro de previdenciário. E é isso aí que vamos aprender com você hoje, Matheus. Muito importante, porque a ação trabalhista, tanto quanto previdenciária, infelizmente, ninguém deseja o acidente do trabalho, mas ele está aí e acontece. O acidente do trabalho, de forma geral, você usar ele na esfera trabalhista ou previdenciária, é você tentar dar um retorno de dignidade àquele trabalhador
que já se encontra lesionado, seja físico ou psicicamente lesionado por um nexo causal com relação ao trabalho. Então, a primeira coisa é entender o que é acidente do trabalho, né? Essa é a parte mais importante. Dentro disso, o que é acidente, de forma geral? Acidente é aquilo não desejado. Se você deseja, logicamente não será mais acidente. Né? E o acidente de trabalho tem que ter nexo de causalidade exatamente com a relação de trabalho da pessoa. Seja o acidente típico, né? Qual seja o acidente típico? Estou na empresa, bati o dedo num martelo, quebrei, perdi o dedo, perdi a mão, o que seja. Né? Eu faço muitas ações de acidente de trabalho e periculosidade por saber da área. Esse é um acidente típico. A pessoa está ali trabalhando, mas o legislador não fez com que ficasse somente nesse tópico. Por quê? As relações de trabalho, assim como a nossa vida, é diversificada. E o trabalho, a gente vai ter diversas formas de lesão. Né? Hoje em dia, com a pandemia, então, a gente não pode dizer que a doença ocupacional por estresse tem aumentado bastante nesse país. O afastamento não está uma brincadeira, você fala melhor do que eu com relação a isso. Então, a gente tem um acidente típico. É aquele que a pessoa está trabalhando, cai, machuca ou qualquer coisa semelhante. A gente tem a doença profissional, a doença ocupacional e o acidente de trajeto. E todos eles na mesma classe, né? Você trabalha o gênero, nós temos as espécies. A doença profissional, de forma geral, ela é muito mais rara, porque ela é especificamente de uma profissão. Quando eu dava aula, eu lembrava muito de explicar com mergulhadores da Petrobras, que não é mergulho simples, né? É mergulho muito profundo, aposenta com 15 anos. Agora eu não me recordo se na reforma alterou isso, tá? Depois você me fala se alterou para mergulhadores. Embolia pulmonar é praticamente só de mergulhadores. É praticamente. Então é doença profissional específica para mergulhador. A doença ocupacional, não. A doença ocupacional, ela abrange todo o ambiente de trabalho. Né? Você pode ter... eu trabalhei muito com empresa de ônibus, por exemplo. O nível de afastamento por estresse de motoristas e coluna é absurdo. Mas, tecnicamente, a pessoa só está dirigindo, entre aspas, né? Apenas. Mas o estresse do trânsito leva a pessoa a acarretar um nexo de causalidade com o próprio trabalho. A pessoa ela pode ser estressada? Claro que pode, todos nós somos nessa vida. Mas a relação de trabalho, se ela agrava e o médico verifica, né, o primeiro médico do trabalho, posteriormente a perícia do INSS verifica que aquela situação tem correlação com o trabalho, a caracteriza a doença ocupacional. O acidente de trajeto, tão controverso, né, o famoso acidente de trajeto, nada mais é do que você indo ou voltando para casa e se acidenta. Matheus, horário de trabalho. A mesma coisa no horário de almoço. Principalmente, né, se necessidades fisiológicas, as pessoas esquecem disso. Quem trabalha muito com obra, às vezes não deixa de pedir para emitir a CAT por não entender. Obra, por exemplo, o banheiro é muito distante, muitas vezes. Não deveria, mas acontece. Nesse trajeto que está ali, você também, no horário de almoço, você também está coberto pela Previdência nesse ponto. Então, o acidente de trabalho, você pode verificar que ele está muito bem protegido pela legislação. E não é à toa. De forma alguma não é à toa. Porque o legislador é bonzinho. Não, o legislador sempre tem a vontade de querer ajudar a população, mas não só isso. O custo para a sociedade é altíssimo. Né? Eu até peguei um dado hoje que é assustador. No último ano, o Brasil gastou 10 bilhões com auxílio acidente, de forma geral. 10 bilhões. É muito dinheiro, né, Matheus? É muito dinheiro. Agora, se a gente for imaginar com essa situação que estamos vivendo agora de Covid, né, em que muitos estão sendo reconhecidos como acidente do trabalho, imagina quanto que isso vai trazer de indenização. É um custo altíssimo, Altíssimo. Né? E as pessoas acham que esse custo é só do governo, né, Matheus? Ela não entende que isso é pago... O custo é pago por cada um de nós trabalhadores, não é verdade? Exatamente. E você tem que pensar que o custo é um custo... a gente não pode pensar tão somente os 10 bilhões é realmente para assustar. Mas o custo não é só financeiro, ele é social. O que é mais importante nesse ponto? Nós temos um homem jovem, uma mulher jovem de 30 a 35 anos, por exemplo, que em tese, com a reforma da Previdência, tem que trabalhar pelo menos até os 60, 65 anos de idade. Se hoje ela fica completamente incapaz, o Estado deverá pagar a uma pessoa mais 30 anos, em razão de um acidente do trabalho, que poderia ser completamente evitado. Isso é um custo absurdo
à sociedade, é um custo absurdo à família. Eu tenho vários processos de acidente do trabalho, eu tenho processos de pessoas que foram amputadas. É uma situação que para a família gera um custo também, né? Uma pensão por morte ou uma aposentadoria por invalidez não cobre o futuro daquela pessoa. Se ela tem 35 anos, ela pode crescer muito na vida, ela vai ficar estagnada àquele valor. Então, o acidente de trabalho, a primeira legislação brasileira que fala sobre isso é em 1919, para você ter ideia que a preocupação do Estado não é de hoje, não é da Constituição Federal de 88, a primeira é de 2019, antes mesmo da CLT. Né? Para ver a preocupação. E, obviamente, que ao longo dos anos foi melhorando a legislação. Tanto é que a reforma da Previdência não alterou o conceito de acidente de trabalho. Não foi alterado. Não tem como, né? Ainda bem, né? Mas não tem como alterar. Não tem como, porque dentro das legislações de acidente de trabalho no mundo, a legislação brasileira de conceito é uma das mais amplas. Né? A gente pode pegar como comparação dos Estados Unidos, que a relação de trabalho é completamente distinta daqui, né? A gente tem poucas situações a se comparar com o regime seletista brasileiro, mas a pessoa, além disso, lá não tem nem SUS, né? Nesse ponto, para você verificar o custo que pode ser cada vez maior, tanto que o Canadá é um dos menores índices de acidente do trabalho do mundo, os menores índices, ele e a Alemanha. Né? Para você ver, e obviamente isso tem a ver com o crescimento econômico do país. Você pensar, com certeza. Um país bem desenvolvido, né, Matheus? Ele investe na prevenção. Na prevenção. Eu falo que aí que está o ponto de diferença. Né? Que eu vejo que nós já tivemos uma época em que se investia em prevenção, e eu não sei se você sente isso, se eu estiver enganada, você pode me corrigir. Mas eu sinto que dos últimos anos para cá, a tributação é tão alta para as empresas que ela acaba se omitindo na prevenção. Né? Ainda mais porque hoje predomina no Brasil as pequenas empresas, né? As empresas familiares. E com isso, o programa de prevenção ele acaba ficando perdido, eles não fazem esse programa de prevenção. E isso traz um custo altíssimo. Isso traz problemas seríssimos quando se fala em acidente do trabalho. Você falou da legislação, eu trouxe uma coisa interessante para você. Você sabia que o INSS, né, ou a Previdência Social, ela só passou a ser responsável pelo pagamento dos acidentes decorrentes do trabalho em 1967, com o advento da Lei 5.316. Até 1967, o ônus era todo do empregador. De 67 para cá, é que foi reconhecido e inserido dentro da Lei, né, 5.316, a responsabilidade do Instituto Nacional de Seguridade Social. E foi reforçado na nossa Constituição de 88, né, que foi quando se estabeleceu a obrigatoriedade do seguro social e acabou de confirmar em 1991 com a Lei 8.213. E graças a Deus, com a reforma da Previdência, a Emenda Constitucional 103, como muito bem foi colocado por você, ela não foi alterada. E isso realmente é uma forma que, igual eu falo, o INSS é um seguro. Né? Eu falo, ele é um seguro. Sempre. Então, e o trabalhador é sempre a parte que mais sofre. Apesar de todas essas benesses, nós vamos falar lá na frente que nem tudo são flores, né, Matheus? Não, infelizmente. Mas nós temos que lembrar disso, que não é sempre, né? Nós temos pouco tempo. Se você for olhar de 67 para cá, é pouco tempo em que a Previdência assumiu essa responsabilidade. Até então, a responsabilidade era do empregador. Sim. E se a gente parar para pensar que o empregador já tem tantos ônus tributários, né, de encargos, e ainda mais esse, realmente é uma situação difícil, tanto para quem é o dono de empresa, assumir esse acidente do trabalho, quanto também para a Previdência. Porque, como você disse, ele é uma despesa altíssima. Quando você falou em 10 milhões, é uma despesa altíssima. 10 bilhões, né? Bilhões. É pior ainda. Bilhões, olha só. Bilhões.
Não queria te cortar, não, mas só pode continuar. Mas a Michele colocou uma pergunta, Matheus. Doutor, qual a sua opinião do Covid ser considerado como acidente do trabalho? Esse é um ponto maravilhoso, né? Isso está acontecendo. Eu tenho até um caso na Justiça do Trabalho que está rodando sobre isso. A questão é, o Covid pode ser considerado doença ocupacional, não doença profissional. Eu falei que doença profissional é especificamente para aquela profissão. Doença ocupacional é aquela que decorre do trabalho. O que tá acontecendo muito é os empregadores, por necessidade, eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de julgamento, né, tem que colocar para trabalhar. Ele próprio tem que trabalhar. A gente está falando de pequenas empresas, não estou falando de grandes empresas, estou falando de microempresários, empresas familiares até. Só que se você não entrega o equipamento de segurança, se você não exige máscara, se você coloca a pessoa num risco acima do necessário, sim, pode ser considerado. Agora, o INSS não está fazendo isso, acredito eu, não está fazendo isso de forma automática, não. Tem que ser reconhecido perante a Justiça do Trabalho. Eu até tive um caso com relação, não foi de Covid, mas é similar para a Michele entender. Eu tive um cliente que ele era soldador. Ele foi no meu escritório para pedir verba trabalhista, mas chegou com o pulso enfaixado. Eu falei, obviamente, como todo advogado tem que perguntar tudo do cliente, né, para saber quais são os direitos. Eu falei, o que aconteceu com o seu braço, com o seu pulso? Ah, não, eu machuquei. Estou assim desde antes de sair. Ele próprio não percebeu que estava com doença ocupacional. Eu falei, você foi no médico? Fui, estou com síndrome do túnel do carpo. Eu falei assim, eu vou colocar no bojo da sua ação a doença ocupacional. Você foi soldador por 10 anos dessa empresa. Né? A força que tem que fazer no pulso é absurda. O que aconteceu? Ele teve a ação trabalhista, ele foi afastado, posteriormente foi afastado por acidente de trabalho. Então, o mais importante é verificar as condições. Eu não posso afirmar que aquele trabalho em si vai ser considerado acidente do trabalho. Mas uma análise bem feita por um advogado que passa também para o médico do trabalho, no nosso escritório tem um médico do trabalho de confiança, que verifica todos os casos antes da gente ingressar com a ação, para verificar a melhor situação. A pergunta que a gente tem respondido, pode ser, mas vai depender muito da avaliação de cada caso. Deixa eu só ver que ela colocou que a pessoa não enxerga de óculos. Mas imagina uma empresa que faz tudo direitinho e o empregado participa dos eventos e se aglomera. É um caso que está acontecendo mesmo. Muito, muito. E é por isso que a empresa tem que se resguardar com um jurídico forte para montar todas as provas. Porque se a empresa se ela consegue comprovar junto à Justiça do Trabalho que ela realmente cumpriu com todos os requisitos, eu entendo, né, e a boa parte dos magistrados já estão entendendo que não há aplicação. Agora, uma empresa que mexe, por exemplo, serviço terceirizado de hospital, não entrega máscara, aí realmente a situação complica. Então, por isso que eu digo, Michele, é de caso a caso. É muito de caso a caso. E tem que prestar atenção quando fala em Covid, porque tem aqueles casos, né? Eu não sei se você já viu, Matheus, já passou por você, mas eu tenho visto assim, algumas pessoas comentando que estão com Covid e estão retornando ao trabalho sem fazer o teste para saber se ele já não está mais transmitindo a doença. Meu Deus. E isso é gravíssimo. Então, é uma coisa... Mas por quê? Como você falou, existem empresas grandes que fazem isso? Existe. Existem empresas pequenas? Existe. Aí você fala assim, e a responsabilidade, aonde fica? Né? A pessoa voltou, ela estava com Covid, foi afastada, independente do acidente do trabalho. Na hora que ela volta, se ela não passa pelo exame para poder retornar ao trabalho, eu entendo que essa empresa ela é responsável se os outros adquirirem o Covid no retorno desse funcionário. Absolutamente, absolutamente. O primeiro caso de morte de Covid no Brasil foi de uma empregada doméstica, que os patrões voltaram da Itália, e, sabendo que estavam com Covid, e exigiram que ela trabalhasse. Aí, com absoluta certeza, doença ocupacional. Não há a menor dúvida você colocar uma pessoa para trabalhar sabendo do risco que está acontecendo, o que você está falando agora. Aí sim. Mas, de qualquer forma, não será automático. Vai ter que ser pela via judicial. Infelizmente. E é isso aí, né? E por um lado é bom, né? Porque nós, advogados, não vamos ficar desassistidos. Né? Teremos muitas ações, muitos honorários para receber
se o povo receber o salário, né? Porque exatamente. temos um grande problema agora, né? Só fazendo uma brincadeirinha, abrindo um adendo aqui. Nós, advogados, agora, todo mundo, um conhecido meu virou para mim, Matheus, e falou assim, você tá rindo à toa, né? Porque o Covid agora tá chovendo ações. Falei, tá chovendo ações de segurado sem dinheiro. Falei, nós agora estamos trabalhando também na caridade. Mas Sim, isso é só para descontrair um pouco. Mas nessa hora a gente tá tudo muito confuso e tem que principalmente atuar para tentar resguardar um pouco do direito dessas pessoas também. Eu também estou fazendo algumas ações que realmente a demanda não será alta, mas é necessário. Né? A gente fez um juramento quando passou na prova. Realmente, você está com toda razão de falar isso. Mas que dá raiva, dá. Não dá, Matheus. E aí, Matheus, me explica um pouquinho. Como é que você que tem essa experiência, expertise, como é que um advogado faz, né, quando o cliente chega ali no escritório dele, para demonstrar a culpabilidade do acidente do trabalho? Porque para configurar o acidente do trabalho, ele tem que comprovar o nexo causal. Sim. E aí eu falo, tem que comprovar a culpabilidade ou não tem? Não, o mais importante é o nexo de causalidade. Né? A maioria dos acidentes, de fato, a gente tem até uma... Depois eu passo para você, você pode compartilhar no Instagram, porque vai ser interessante. Chama pirâmide Bird, com relação a acidentes de trabalho. Para um acidente grave, você precisa de 600 não acidentes. Aquele assim, a luz cai do lado da pessoa, mas não pegou ela. Mas por milímetros não pegou. Para isso acontecer, você precisa de 600 para chegar a um acidente grave. Então, a maioria das vezes, a culpabilidade não existe. É um fortuito, aconteceu. Obviamente que tem casos de desleixo, né? Tem situações que acontecem. Mas o mais importante é se a situação de doença ou acidente tem a ver com trabalho. Né? Você teve queimadura, tem pessoas que trabalham com caldeiraria, várias situações de desidratação. Se daquilo prolongar para algum tipo de doença, sim, será considerado. Mecânicos trabalham com graxa e óleo. Graxa e óleo tem um anelzinho de benzeno chamado hidrocarboneto aromático, extremamente cancerígeno, e também gera dermatite de contato. Se o empregado trabalha com isso e gera algum tipo de doença, o INSS vai verificar o nexo de causalidade. Inclusive, o INSS tem o cruzamento do CIDS, né, do Código Internacional de Doenças, com a atividade econômica da empresa. O INSS já tem esse programa, já faz tempo. Acho que eu lembro que eu fiz esse curso em 2009, estou ficando velho. Mas é melhor nem falar. E aí, Matheus, deixa eu te perguntar, tem a ver com a atividade meio, atividade fim da empresa? Não, a situação do acidente do trabalho é o que ocasionou o acidente. Pouco importa se você está numa empresa terceirizada que trabalha para uma empresa X. Se a condição de trabalho... Vamos colocar a Petrobras, por exemplo, não estou falando nada, estou falando só a Petrobras como exemplo de uma empresa... Sim, só um exemplo. Que tem muito terceirizados. Lá dentro você tem amônia, você tem gasolina, você tem um monte de situação. Se, porventura, a pessoa se queima ou vai ficar intoxicada dentro de espaço confinado, é da Petrobras. Mas quem é responsável é a empresa, por aquilo ali, a empresa que ele trabalha especificamente. E vai ser considerado doença ocupacional, sim. Por mais que ele não trabalhe especificamente para a Petrobras, mas o acidente se gerou dentro daquela localidade. Isso que é o mais importante. Isso é importante mesmo. É bom a gente colocar isso, porque quando se fala em acidente de trabalho, as pessoas têm a preocupação de mostrar de quem é a culpa, né? E aí que muito advogado erra quando ele analisa o caso, né? Ele tem que olhar a culpa, ou ele tem que procurar o nexo causal. O que é o nexo causal? Que você explicou, o que ocasionou, né? O que levou àquele acidente. Não importa, né? Entre aspas, né? Peraí, a culpa importa sim, não na ação trabalhista. Para o acidente, mas no caso do acidente da área previdenciária, é igual muitas pessoas confundem, né, Matheus? A doença com a incapacidade, tanto que mudou o nome agora do benefício justamente para acabar com as pessoas confundirem, né? Doença com incapacidade, para acabar essa confusão.
A culpabilidade, na verdade, que os advogados têm que pensar mais, não é na culpabilidade. É, na verdade, na inexistência de culpa por parte do empregado. É o que eu faço. E, É o que eu faço sempre. Eu vejo uma situação, eu olho a CAT, eu olho o que aconteceu e verifico se o empregado realmente não teve culpa nenhuma. Porque há já decisões, e muitas no âmbito TST, TRT3, porque eu mais atuo, que se a pessoa concorreu para o acidente, não, você não vai ser julgado da mesma forma. Vamos dar um exemplo. A pessoa tem todo o treinamento, exigência, tem o cinto de segurança e mesmo assim, por decisão própria, subiu sem o cinto. A empresa fez tudo certo. A empresa fez tudo certo. Por que foi uma decisão muito própria, né? O que a gente chama na segurança do trabalho é o seguinte, assumir o risco, né? Obviamente que ninguém quer isso, mas se a pessoa já está lá em cima, sem o cinto, mesmo bem treinada, bem orientada, fornecendo todos os equipamentos, o tempo que eu posso ir lá para buscar ele e advertir, ele já pode ter caído. E aí, de quem será a culpabilidade? Será do empregado que assumiu o risco por completo, mesmo com todas as evidências que foi treinado, orientado e com os exames médicos. Isso é a parte muito importante. As empresas esquecem do exame médico. É uma parte que eu pego muito nas minhas ações. A pessoa o exame médico tem que estar específico para a atividade. Quem trabalha com altura tem que ter exame de glicemia. Tem que ter, a pessoa não pode ok. ficar. A A pessoa pessoa não. fala assim, o que tem a ver a glicemia com a altura, né? Exatamente, a pessoa fica tonta. O que acontece? Se ela cai de lá de cima e a empresa, sabendo que ele faz serviço em altura, constando a atividade dele que faz serviço em altura, não exigiu o exame glicêmico, obviamente que a culpa é da empresa. Ela é obrigada a fazer os exames corretos. Ninguém entra numa mineradora sem fazer raio-x de tórax. Ninguém. Ninguém entra sem fazer audiometria. Ninguém. Então, isso é uma coisa importante. Para os colegas advogados, o acidente de trabalho, a análise, começa pelo atestado de saúde ocupacional do empregado. É a primeira coisa que você analisa. Depois disso, a ficha de EPI do empregado. Isso. Você verifica se ele foi devidamente treinado, se ele estava em desvio de função. Isso tudo, porque isso majora, inclusive, a condenação de dano moral e dano estético. Isso majora. Isso foi muito bem lembrado, né? Quando você fala em dano moral e dano estético, hoje em dia tudo se fala em dano, né? Hoje o cliente já chega lá no seu escritório falando assim, eu tenho direito a dano moral. Ele nem sabe o que é dano moral, ele já chega lá no seu escritório falando em dano moral. E o que eu vejo, assim, que é muito recorrente, os advogados jovens, que ainda não têm uma certa experiência, ou alguém que não é da área, prometendo dano para quem não tem. E isso é um risco muito grande, né, Muito Matheus? grande, muito É uma grande. boa ação? Pode até ser uma boa ação, mas é um risco muito grande. Fala um pouquinho para nós sobre o dano, eu acho que é uma coisa interessante. Já faz um tempo que foi desmembrado de dano moral e dano estético, né, dentro do justiça do trabalho. Porque você vai ter situações que a pessoa realmente ficou desfigurada, amputada, ou qualquer situação que manche, né, a imagem que ela já tinha. A pessoa já tinha uma imagem dela, e se algo modificou de uma forma que ela não quis, sim, é dano estético. O dano moral, ele ainda não foi julgado no STF, mas o TRT3 já deu o posicionamento dele que é inconstitucional a questão do valor fixado pelo salário, né? O que é óbvio, já era para ter sido decidido há muito tempo com relação a isso. O dano moral ele serve especificamente para tentar amenizar a dor daquele trabalhador. O dano estético, especificamente para tentar pagar aquilo que ele perdeu. Isso não se confunde com lucro cessante. Isso não se confunde com lucro cessante. Lucro cessante é exatamente se o trabalhador perdeu totalmente a capacidade de trabalhar ou parcialmente a capacidade, um motorista que não consegue mais ter força no pé, ele pode ser motorista mais? Nunca mais na vida. Né? Então você tirou daquela pessoa 25 anos de motorista. Ela já pretende aposentar na profissão. Se você retira isso dela, você tem que pagar lucros cessantes. O que é o lucro cessante? É a possibilidade da pessoa continuar ganhando aquele salário. É a possibilidade. O dano moral serve para você amenizar o acidente que ocasionou a lesão, seja ela de ordem psíquica, moral ou física. O dano estético, obviamente, que só pode ser
físico. Então, o dano moral ele tem que ser muito bem empregado. Ele tem que ser muito bem empregado. Você também não pode pedir rios de dinheiro, também não pode pedir muito abaixo. E isso eu acho que eu chamo de limbo na justiça do trabalho. Você não sabe como valorar, porque a vida é de cada um, né? E a situação é muito própria. Perder este dedo, mindinho, é uma coisa. Inclusive, na segurança do trabalho, a gente chama valoração de dedos. Esses dois são muito mais caros. Dedos pinça, que você consegue pegar. Sem eles, você perdeu basicamente o poder da mão. Esses são muito mais caros. Então, não adianta você pedir um valor desse, que esse daqui vale mais. Eu concordo com isso? Não. Mas eu estou falando o que está acontecendo, o que já acontece há bastante tempo. Então, a valoração é muito importante, né? Hoje, um fato interessante, para a segurança do trabalho, isso que é muito importante, você pegar, eu recomendo até o livro do Insalubridade e Periculosidade, do Tufim C. Saliba, engenheiro de segurança e advogado. Né? Ele é muito bem recomendado. Não, eu fui aluno dele, inclusive. Eu fui aluno tive essa honra de ser aluno do Tufi. Ele fala justamente sobre isso. Você não pode manejar a situação de um acidente como qualquer acidente igual. O acidente tem várias peculiaridades. Um exemplo, uma pessoa que perde a visão por completo por um acidente do trabalho equivale com as tabelas de segurança do trabalho, equivale à morte. Equivale à morte. E eu concordo. Porque, na verdade, você extirpou essa pessoa do meio do trabalho. Isso. Né? Porque até dependendo da idade da pessoa, e aí eu vou falar na área previdenciária, né, que INSS, tudo tem reabilitação. Sim. Como é que você vai voltar uma pessoa que está aí, vamos dizer, os seus 50 anos, tem uma perda total de visão, como é que ela vai se reabilitar para o mercado de trabalho? Nós sabemos que hoje existe sim um trabalho realizado, onde as pessoas que têm a perda de visão passam a ter uma vida praticamente normal, mas é um trabalho ao longo da vida. Agora, uma pessoa que já está aí com seus 50 e poucos anos, se ocorre um acidente do trabalho, ela perde a visão total, realmente é como você disse, para ela é a morte mesmo. Como é que a pessoa vai ter tempo de reaprender a viver e reaprender a trabalhar ou ter uma nova função de acordo com a sua deficiência do hora. Né? Isso que você falou. Complexo. Eu costumo contar, todo aluno meu já sabe desse caso. Vou deixar você tomar uma água aí e eu vou contar o caso. Todo aluno meu já conhece esse caso. Eu tive um caso de um cliente que ele sofreu um acidente de caminhão e nesse acidente ele era motorista de uma empresa e ele perdeu as duas pernas, teve que amputar as duas pernas. E ele teve encostado no INSS, como eles dizem, né? Encostado não, né? Ele teve recebendo lá o direito dele, que ele estava no trabalho, né? E foi um acidente que não foi provocado por ele, estava recebendo do INSS. E aí, quando veio o pente fino, Matheus, o pente fino simplesmente, o perito que olhou para esse meu cliente falou assim: levanta-te e anda. Volte a trabalhar, porque você pode voltar a dirigir. E eu achei que um absurdo. Entrei com a ação judicial e, na contestação, Matheus, o INSS, o representante, né, do INSS, alegou que existe caminhões adaptados para uma pessoa dirigir em casa em que teve amputação das pernas. Agora, me diga uma coisa, Matheus, qual a empresa que vai ter condições de arcar com o custo de comprar um caminhão adaptado para essa pessoa? Não, eu não estou acreditando. Olha que nível chegamos, é inacreditável. Meus alunos já conhecem a história, eu já cansei de contar, porque eu acho o fim do mundo. Nós vivemos um tempo que os peritos do INSS estão falando para todo mundo, né? Volta e anda. E temos vários casos, Matheus. Eu sei que não estava aqui no seu script, mas nós vamos entrar, porque eu sei que você tem conhecimento, e nós vamos trocar uma ideia. Igual no caso desse meu cliente, ele ainda não tinha desligado da empresa, porque ele estava afastado por acidente do trabalho.
Ele ainda não tinha se desligado da empresa, uma grande empresa, a empresa ainda existia. Existe até hoje. E aí o INSS não vai voltar a trabalhar. O médico do trabalho falou, você não vai voltar. Não tem como. Porque aqui o motorista, além de dirigir o caminhão, ele amarra a lona, ele arruma as coisas do caminhão. Como é que você vai fazer tudo isso? Você não volta. E aí ele entrou no quê? No que a gente conhece como limbo jurídico. O INSS não paga e a empresa não paga. E aí é uma situação muito delicada. Você, como advogado trabalhista, sabe que a tendência de nós, previdenciaristas, é fazer o quê? Vamos entrar com uma ação. Contra quem? A gente entra contra a empresa. Porque a gente entra com a ação na Justiça Federal contra o INSS, o INSS vai falar, ele tem capacidade de voltar. E aí você entra com a ação trabalhista, o INSS falou que tem que voltar. Então me prova você que ele não tem capacidade de voltar. E nesse meio termo, o segurado fica aí a ver navios. O limbo, é uma né? situação muito complicada. E o que você me diz sobre esse limbo jurídico? Como que você trata disso, tanto né, porque aí é uma ação trabalhista, que é a sua área, né? Eu já vou falar de plano, que eu não concordo da culpa ser da empresa. Apesar de eu fazer a ação, eu gostaria de defender a empresa, apesar de eu estar defendendo o segurado, eu preciso resolver a parte dele, porque nessa relação ele é o hipossuficiente mesmo. Que a empresa tem alguma coisa, o INSS tem alguma coisa, ele não tem nada. Mas eu já deixo já de plano que eu sou contra falar que a responsabilidade ela é da empresa. Porque o INSS fala, levanta-te, anda, a empresa se vira e paga para ele, vou clicar para ele ficar. Como é que você, como advogado trabalhista, poderia falar para nós sobre o limbo jurídico? É muito engraçado, é muito importante, esse ponto interessante, não estava no script mesmo, mas eu adorei. É uma situação assim que é uma situação dos mais tristes, e não é uma situação brasileira. Antes que as pessoas pensem, não é. Tem até um filme que eu vi esses dias, que indico para você, que é um filme inglês. Eu esqueci o nome do diretor agora, fantástico. Chama Eu, Daniel Clark, que é justamente uma pessoa que está no limbo previdenciário na Inglaterra. É fantástico. Que legal, é fantástico, é fantástico. O mesmo diretor tem um que fala sobre precarização de trabalho, que chama Você Não Estava Aqui. Depois eu vou te mandar. Mas é sobre o limbo, sobre o limbo previdenciário. Eu concordo com você plenamente. O que a empresa faz, na verdade, ela está completamente certa de não autorizar. Porque se ela autoriza e ele se machuca por conta da incapacidade, de fato, porque é uma incapacidade, né? Não estou aqui sendo pejorativo na fala, ele está incapaz, né? Ele está incapaz ao trabalho. E se ele acidenta, quem será a culpa? Da empresa. É da empresa. Ela que mandou ele trabalhar, né? Exato. Ela que aceitou de volta. Exato. O que acontece é, eu concordo com você, tem que ingressar com uma ação e eu falo infelizmente, eu trabalho basicamente, 99,9% dos meus clientes são empregados, eu praticamente não trabalho, porque eu já trabalhei algumas vezes para empregador, até por uma questão que aconteceu na vida, né? A vida vai te levando por caminhos que você nem imagina. Por mais que minha vida profissional como técnico, eu tive uma empresa de consultoria, trabalhei só para empregadores, mudo de profissão, vivo só para empregados, é uma coisa curiosa. Mas, realmente, eu ingresso com a ação também, até para ter a perícia da Justiça do Trabalho, que corrobora com a situação previdenciária dele. E aí é problemático, né? Problemático. Esse limbo, o que falta de fato nessa situação é uma legislação para resolver isso. Porque é um exemplo que assim, é uma coisa que ninguém vai acreditar, eu vou te contar, você não vai acreditar. Quem trabalha em posto de gasolina recebe periculosidade. Sim. Você, de acordo com os estudos da Fundacentro, né, específica de análise sobre saúde e segurança do trabalho, morre-se, se não me engano, 40 vezes mais por altura, por queda, do que em posto de combustível. Eu não me lembro de uma morte em posto de combustível. Você consegue se lembrar de alguma explosão de posto de combustível na sua vida? Você se lembra de alguma explosão? Agora, você já viu muito acidente por queda de altura, né? Sim.
paga-se periculosidade para posto de combustível, não paga-se periculosidade para atividade em altura. São situações que o legislador precisa resolver. Inclusive, a minha tese de monografia, que será a minha tese também, no mestrado que eu já estou analisando, é justamente sobre a falta de legislação para situações específicas. Inclusive essa do limbo. Né? É uma situação que, assim, você tem vários caminhos a serem levados, mas nenhum deles é garantido. E quando a gente fala em língua, eu sei que não estava aí no script, mas eu só para finalizar, eu não sei se você sabe, nós estamos agora com um limbo desde 2017 para cá, sem resolver, que é o caso dos trabalhadores intermitentes. Né? Trabalhador intermitente, quando precisa de benefício do INSS, né? Recebi agora há pouco tempo um caso de salário maternidade, que nem é meu, é de uma parceira, né? E a pessoa está aguardando o salário maternidade, ela tem qualidade de segurado, só que como ela era trabalhadora intermitente, a MP de 2016 não foi convertida em lei em 2017, então ela perdeu a eficácia. Eu não lembro agora o número da MP, mas depois eu posso até colocar para quem interessar. Mas eu quero até fazer um post sobre isso, que eu achei muito interessante, porque desde 2017 não temos uma legislação que diga, no caso do trabalho intermitente, quem é a obrigação de pagar o afastamento do auxílio-doença ou do salário maternidade. A MP dizia que a obrigação era do INSS. E aí a MP perdeu a validade e agora fica esse jogo de empurra. Você entra com a ação do INSS, Matheus, o requerimento, né? Desculpa, no INSS, o requerimento ele fica lá parado em análise. E a pessoa, o trabalhador, acha que o INSS esqueceu dele. Não é que o INSS esqueceu dele, não, Matheus. É porque não existe legislação que o ampare, que diga que o INSS é obrigado a pagar e nem que diga que a empresa é obrigada a pagar. Aí, se você entra com a ação trabalhista, eu estive olhando, na cidade de São Paulo, há um entendimento que as empresas devem pagar esse período de afastamento. Aqui em Minas, eu ainda não consegui verificar os julgados, mas eu falo por aqui, eu conheço alguns trabalhadores que estão ainda aguardando o julgamento. Então, eu fico pensando, é justo o empregador, novamente, o limbo cai nas costas do mais fraco. Né? Além de ser o segurado que não está recebendo nada, a empresa é o segundo mais fraco. Então, o INSS é tudo mesmo. Sim, então, ele vai ser o final dele da reta. Mas olha que situação. O trabalho intermitente foi criado para quê? Para manter emprego. Então, se tem que manter emprego, tem que haver uma legislação previdenciária que ampare esses trabalhadores. Sim, tem que abarcar. E caímos novamente no problema da legislação, que ela vem por uma lei complementar, vem por lei, vai ser tratada e nunca é tratada. E ficamos com esses casos, né? Que muitas vezes o cliente seu lá no seu escritório acha que você, como advogado, você que não está trabalhando legal, exato, você que não está conseguindo bem a ação dele, triste, mas não é você, está faltando uma legislação. E nem jurisprudência temos ainda quanto ao pagamento de benefícios previdenciários, se vai ser da Previdência ou se vai ser do trabalhador, quem é que decide isso? Quer dizer, olha que situação grave que nós estamos vivendo. E aí eu vou te fazer uma pergunta, que você me mandou nos seus apontamentos, eu não tive tempo de fazer minha pesquisa, mas eu nunca ouvi falar. O que é dano em ricochete? O dano em ricochete é uma situação que está sendo usada no justiça do trabalho faz um tempinho já. Não tanto tempo, um tempinho. A pessoa que sofreu um acidente do trabalho, isso ficou muito evidente nos acidentes ambientais da Vale. Tá? Isso ficou mais... elevou mais a discussão com relação ao dano em ricochete por causa da Vale. Porque a pessoa... Brumadinho, né? Para quem não lembra. Brumadinho e Mariana. Os dois, né? O que acontece? Mariana foi Samarco, né? Desculpa, confundi. Foi Samarco. Foi Samarco. O que acontece? A pessoa sofreu um acidente... toda aquela situação dos trabalhadores que morreram, dos trabalhadores, falando dos trabalhadores,
Obviamente teve pessoas civis também que também eram trabalhadores que morreram. Estou falando especificamente dos trabalhadores. Ou que morreram, ou que sofreram graves sequelas em razão do terrível acidente, né? Do terrível acidente que até hoje a gente não levantou todos os culpados, é uma coisa ainda a ser analisada. O acidente em si, ele não vai cobrir toda a situação daquela pessoa. Não vai, a pessoa ela sofreu mais do que aquele acidente. Porque quem sofreu junto? A família. A família sofreu junto. Então, o dano ricochete é o dano moral para os familiares. Se você perdeu uma filha de 9 anos, ela nunca mais será o pai. Será que aquele dano moral, ou um pai amputado, por exemplo, ele vai poder levá-lo na escola da forma correta, que ele gostava antes? Ele vai poder jogar bola com o filho ou com a filha? Não. E o dano ricochete, justamente isso, está sendo muito utilizado. Eu já tenho umas 3 ações com dano ricochete. Uma delas já terminou a primeira instância agora, né? A ação principal foi do meu cliente que foi acidentado e já transitou em julgado, e fiz a ação em ricochete, que vai só pegar a sentença e colocar nos próximos autos. Então, é para os familiares, namorada, teve uma decisão recente, depois eu vou te mandar. Namoradas assim, mas que já caracterizava a união estável. A pessoa teve noivos que também conseguiram. Por quê? Você quebrou uma expectativa da pessoa com um casamento marcado. Certo? Realmente, eu concordo com o entendimento jurisprudencial que isso sim tem que ser pago por quem cometeu esse grave crime. No caso da barragem, né? Dos outras situações, acidente de trabalho. Mas mesmo assim é dever de quem não cuidou pagar. Então, o acidente de trabalho hoje, ele transcende a própria pessoa. Porque essa pessoa vive em comunidade. Ela vive num núcleo familiar. E quem sofre a situação não é só a pessoa, o núcleo. Então, esse é o dano em ricochete. Algo muito interessante. Quem acompanhou não perdeu. Teve uma coisa nova aí para reconhecer. Na hora que você colocou, eu fiquei assim, eu falei, é interessante, gente, né? É interessante. E faz muito sentido. Realmente, é algo que realmente tem lógica diante do que você colocou. Porque realmente, no caso desse, sofrem todos os envolvidos, né? Não só vamos dizer assim, os dependentes, né? Aqueles, né? O filho, o pai e a mãe, mas todos os que estão envolvidos com aquele segurado. Importante, Mateus, só destacar um ponto. O dano em ricochete é para acidentes graves. Né? Um acidente que a pessoa não ficou impossibilitada de fazer algo, por exemplo, ninguém gosta de perder um dedo, mas perder o dedo não faz a pessoa perder toda uma capacidade de vida. A gente está falando de acidentes graves. Vamos dizer assim, uma pessoa que fica em estado vegetativo em decorrência de um acidente. Isso. Pelo que eu entendi assim, do que você falou, seria um exemplo. Exatamente. Né? Ou uma pessoa que ficou tetraplégica, né? Em decorrente de um acidente desse. Exato. Então, tem direito a isso. Mateus, o tempo voou, nós temos apenas 8 minutos, né? Eu adoro conversar, como diz a minha sócia Michele, eu falo demais. Hoje eu deixei você falar bastante, né? E aí nós vamos só para complementar a coisa bem rápida, né? As consequências do acidente do trabalho na esfera trabalhista e previdenciária. Nós já falamos de alguns durante aqui, a consequência, né? Realmente é algo que, quando você entra com uma ação de acidente do trabalho, né? Você está transferindo, você tem o problema, tanto quanto da parte da empresa, quanto da parte previdenciária. Sim. E aquilo traz reflexos, tanto no contrato de trabalho, quanto também na esfera previdenciária. Sim. Então, eu gostaria que você colocasse para nós, assim, bem resumidamente, que eu sei que isso faria uma aula, né? E aí nós vamos deixar esse tema. Você já está convidado para uma aula para os nossos alunos lá no Previdenciando na Prática. Nós tivemos hoje o grupo de estudos Prev-Jovem e eu e a professora Michele e a doutora Eleusa estávamos falando sobre análise de PPP. Faltou você lá com seu conhecimento de técnico. Olha, na próxima eu vou te convidar, né? E já deixo o convite aqui, tá? Para você estar
né, nos abrilhantando aí com um grupo de estudos, uma aula sobre Sim, isso. será um prazer. Mas fala para nós, bem resumidamente, essas consequências do acidente do trabalho no contrato de trabalho É, e é, também no previdenciário, assim, na sua visão geral. sim, eu acho importante esse tema, mas é um tema especificamente para advogados, né? Especificamente para advogados. Por quê? A petição inicial de um acidente do trabalho vai refletir diretamente na situação previdenciária do seu cliente. Diretamente. Um acidente do trabalho, ele pode vir junto de uma insalubridade, uma periculosidade que você tem que pedir. Por conta da situação que gerou o acidente, era uma situação insalubre ou uma situação perigosa. Isso diretamente influencia nas contribuições. O acidente do trabalho, ele tem especificação própria, né, dentro do INSS, né, B91, B31, e para a caracterização dele, com B31, B91, é importante, se, primeiramente, não foi caracterizado lá no INSS, entrou como B32, B92, dentro da ação, você solicitar a conversão. Dentro da ação. Isso é importantíssimo, porque a pessoa pode continuar empregada. Ela pode estar afastada, pode continuar empregada. Isso influencia diretamente na estabilidade dela de 12 meses. Então, tudo isso tem que ser verificado. Eu sei que eu estou sendo bem raso nessa situação, até pelo tempo, mas a obrigatoriedade do advogado é ele verificar o porquê do acidente, como aconteceu, por que aconteceu e o que ao redor ele estava acontecendo e, principalmente, qual era o dia a dia do trabalhador. Contrato de trabalho, isso é uma coisa que eu aprendi, graças a Deus, depois de muito tempo trabalhando na área. Contrato de trabalho não reflete realidade do trabalhador. Não reflete. Se você não conversar com o seu cliente, se você não pedir a descrição completa das atividades dele, e completa o que você fazia? Você chegava e fazia o quê? Até aí, beleza, na hora do almoço, depois do almoço, você fazia o quê? Até ir embora, o que você quer saber tudo. Porque as pessoas, o empregado, o seu futuro cliente, ele não tem ideia do direito dele. Você é o advogado. Você é o Sim. advogado. Então, o caso que eu te falei, que eu falei do problema no pulso, ele já tinha se demitido. Ele nem procurou o INSS. Ele não procurou. A situação dele era de acidente do trabalho e insalubridade. Ele nem sabia. Ele estava pedindo verba rescisória. Ele estava pedindo verba rescisória. Se eu fizesse só a verba rescisória, ele estava feliz. Então, mas isso influenciou direto, porque ele teve 12 meses. E outra, né, quando a gente fala em acidente do trabalho, hoje, no nosso curso de benefício por incapacidade, eu e a professora Michele, nós estávamos falando isso, Matheus. Cliente chegou, né, nossos alunos e seguidores aqui de lá, eles sabem. Primeira coisa, ficha de atendimento do cliente, né, porque você tem que desvendar, você tem que fazer o seu cliente contar para você toda a história dele para você verificar o caso concreto. Porque é muito diferente a pretensão que o cliente chega dentro do seu escritório. Quando o cliente chega dentro do seu escritório, ele já tem uma pretensão com aquilo que você vai analisar e ofertar para ele. Ele chega lá achando que ele tem um direito a um benefício comum previdenciário, e aí você enxerga esse nexo de causalidade e enxerga um direito a um benefício acidentário, ele não tem que exigir carência, não tem que ter carência, não tem carência. Exato. A base de cálculo, o cálculo de RMI é 100%. Então, tem reflexo previdenciário, sim, você tem que estar atento. É isso que eu falo, o Matheus, o advogado previdenciarista, aquele que só pegava, teve uma aluna até que brincou hoje com a gente lá no grupo de estudos, que diz ela que começou no previdenciário, que ela achava que era só preencher aquele requerimento do INSS e pedir um benefício. Isso hoje não existe mais, né, Matheus? Não hoje existe. É tudo feito através de tudo, não é verdade? Ainda mais nessa área sanitária. Isso para o advogado é importantíssimo, porque 1 ano, no mínimo, de salário do seu cliente significa uma porcentagem muito boa de honorários. Né? Você mudar isso para o seu cliente não é só a favor do seu cliente, é a favor de você.
Você está aumentando o seu honorário. A gente não pode esquecer disso, não. Não é uma questão... obviamente que a gente está querendo fazer justiça, mas a gente também quer receber. Se você aumenta o valor, você também está ganhando. Não pode esquecer isso nunca. Com certeza. E eu falo isso para os nossos alunos e seguidores, né? Porque o objetivo aqui do Previdenciando na Prática é levar a informação. Nós sabemos que o que eu e a Michele, nós não tivemos lá no início da nossa carreira, Matheus, que era uma live dessa, uma orientação, um grupo de estudos. A gente aprendeu assim, levando, como se diz assim, paulada, para não falar um palavrão, né? Porque a gente ia para o fórum, batia a cara lá na secretaria, o pessoal ria da nossa cara, achava, falava para você fazer isso, você ia lá para o INSS, você acha que tinha alguma coisa lá no INSS? Não, chegava lá no INSS, você ia no balcão 2, 3 vezes, perguntava, não tinha ninguém que falasse assim, olha, tem esse caminho, tem aquele. Exato. O objetivo do Previdenciando na Prática, com essas lives, com pessoas tão bem instruídas como você, é isso, levar essa oportunidade a todos os jovens advogados e advogados que já estão na ativa, o conhecimento, é compartilhar conhecimento para junto todos terem chance de crescer, porque eu falo, o mercado de trabalho está aí para todos. O dia que os advogados pararem de ver o seu colega como concorrente e passar a se ver como concorrente, ele vai ser o melhor advogado. Porque a maior concorrência é você mesmo. Você tem que se vencer todos os dias, estudando, procurando, adquirindo conhecimento, participando. Então, Matheus, nosso tempo está no fim, nós temos 3 minutinhos antes que o Instagram nos derrube. Suas considerações finais. Eu, primeira coisa, agradecer, porque sem você eu não entenderia previdenciário, jamais. Sem você, jamais, né? Uma pessoa que trabalhou desde o chão de fábrica e deve virar advogado, obviamente que eu ia para o direito de trabalho, né? Era óbvio. Então, assim, mas o direito previdenciário, você me mostrou, de fato, a importância dessa ligação. Eu lembro das primeiras conversas que eu tive com você, as primeiras postagens que eu vi sua, justamente sobre os reflexos previdenciários, da importância disso, né? E eu acho que o mais importante disso tudo, dessa conversa, foi a pessoa verificar que muitas vezes ela está em um acidente de trabalho e não percebe. Principalmente hoje com doença ocupacional. As pessoas estão, sim, sofrendo e elas precisam entender o nexo de causalidade disso. Então, ainda mais essa pandemia aumentou em muito doenças ocupacionais por estresse, depressão, o que seja. Mas que esses jovens advogados que estão com você hoje, tenho certeza que estão em muito boas mãos, entendam que ninguém ganha dinheiro sozinho. Ninguém. Se você quer ter um pouco de sucesso nessa carreira, que você divida o pão para sempre comer. Com certeza, Matheus. Eu só tenho a agradecer, né? A gente ainda não se conhece pessoalmente, nos conhecemos aí nos WhatsApp aí de advogado, né? Mas o Covid não deixou que eu fosse a Belo Horizonte ou vocês viessem a Juiz de Fora, mas eu tenho um carinho imenso por você, por sua esposa, Elaine, que também é uma grande advogada, e em breve estará aqui com a gente numa live. Eu sou suspeito. Né? Eu sou suspeito para falar. E eu só tenho a agradecer. Agradeço também em nome da minha sócia, a professora Michele, e que você possa estar participando. Já está aberto o convite para você participar com a gente mais vezes. E a todos que estão aqui conosco, né, nessa noite, eu só posso agradecer, né, por, como diz assim, pegar um pouquinho do seu tempo para adquirir um pouco de conhecimento. Pessoal, um grande abraço, uma boa noite. Matheus, tudo de bom para você e para a Elaine. E até a próxima, se Deus quiser. Irei repassar para ela um abraço, Beijo no coração. Tá? Um beijo, com Deus. Tchau. Tchau, tchau.